Boa tarde a todos, boa tarde a todos da mesa e todos os que vieram aqui prestigiar esse importante evento que tem como objetivo um auspicioso debate sobre um assunto que é fundamental tanto para a nossa economia quanto para o bem-estar social de forma geral. Queria começar falando um retrospecto que nos levou à situação atual da Previdência. Nós temos um cenário periclitante que reflete um péssimo planejamento feito no Brasil, que tem se descolado da realidade internacional. Os legisladores, principalmente do âmbito federal, têm produzido leis sem considerar variáveis-chave e sem considerar comparativos importantes na análise de sociedade. Então, para começar, nos anos 60, a taxa de natalidade do Brasil era acima de 6 filhos por família. Hoje é menos de 2 filhos. Uma tendência que não só é do Brasil, como também do mundo inteiro. A taxa de natalidade tem diminuído, principalmente no Ocidente, e isso contribui para a nossa situação. Tendo em vista também o nosso modelo, que é de repartição, é um modelo que, em palavras mais simples, simplesmente é um esquema de pirâmide, que o próprio governo considera crime sendo feito pela população em geral. Mas a sua estrutura previdenciária é baseada nesse tipo de esquema, onde os ativos financiam os aposentados e vai nessa lógica. Outro ponto que eu queria destacar é o seguinte: a questão do reajuste do salário mínimo. 2/3, aproximadamente, dos benefícios de aposentadoria são indexados ao salário mínimo. E este tem aumentado bastante acima da inflação, cerca de 150% em cerca de 10 anos. Isso acontece porque a legislação ela negligencia uma variável importante, que é a taxa de crescimento da produtividade, que no Brasil é muito abaixo da média internacional, cresce cerca de 1,1% ao ano, a produtividade da mão de obra, e isso faz com que o salário se desprenda dessa realidade. Então, esse aumento descompassado e desproporcional do salário mínimo fez com que triplicasse em 20 anos a despesa dos benefícios ligados a esse indexador por parte da Previdência. Queria ressaltar o seguinte também, que é um ponto essencial que não poderia deixar de falar: sem reforma da Previdência, a PEC do teto não tem condição de ser cumprida. E o que isso traria de consequência para o nosso país? Traria simplesmente a perda de confiança dos investidores, tanto externos quanto internos, faria com que o próprio governo tivesse dificuldades em honrar seus compromissos e traria um grave prejuízo para a atividade econômica do país. A questão da reforma da Previdência é um ponto de suma importância, tendo em vista não só a questão da PEC do teto, como também o seguinte: a crise pela qual nós passamos, senhores da mesa e convidados, ela é essencialmente atrelada a um descontrole dos gastos do governo. E esse descontrole tem como um dos principais motivos o gasto previdenciário, que é a maior despesa da União, tendo em vista o déficit primário, dado que o gasto com juros ele não entra nesse cálculo, é via a rolagem da dívida. Então, a maior despesa do governo federal é com Previdência. Para ele conseguir se reajustar, se reorganizar e inibir crises futuras, ele precisa passar invariavelmente pela reforma da Previdência, conter a despesa excessiva que esse assunto lhe tem trazido. A reforma da Previdência proposta pelo atual governo federal, ela tem que atacar, invariavelmente, a questão da desproporção dos privilégios que ocorrem principalmente quando se compara setor público com setor privado. O benefício, em média, do INSS do setor público, na verdade, nos regimes próprios do setor público, eles são da ordem de R$ 10.600 por pessoa. Já no INSS, sem considerar o setor público, a despesa é de R$ 1.000 por pessoa, em média. Incrível descompasso, incrível desproporção entre esses dois âmbitos. Nós temos uma série de malefícios que precisam ser tratados
para poder não só o Estado se reorganizar, como também a atividade econômica poder avançar da maneira adequada. Mais 3 minutos. Queria fazer também um apanhado aqui geral da realidade internacional. Já que eu falei que o Brasil se desprende dela, eu preciso dizer no que se desprende. Na questão do número de idosos comparado à população em geral, o Brasil é considerado razoavelmente um país jovem. Considerando dados entre 2011 e 2015, o Brasil tinha ali cerca de 10% de idosos e gastava cerca de 12% com essa aposentadoria. O Chile, que tem mais ou menos a mesma quantidade em proporção de idosos, gasta menos da metade do Brasil, gasta 5% com a aposentadoria. Países já idosos, como, por exemplo, o Japão, tem 29% de idosos, gasta 7% do PIB com a aposentadoria. Geórgia tem 21% de idosos, gasta 3% com a aposentadoria. Então, o Brasil está totalmente desconectado dessa realidade, é um país relativamente jovem, tem problemas que nem os idosos têm, os países idosos têm. Então, é um problema que claramente se vê periclitante, tendo em vista esse descompasso. Então, fazendo um apanhado geral aqui, a gente tem um descompasso do Brasil com relação à realidade internacional. A gente tem leis, por exemplo, privilégios em relação à questão de homens e mulheres. No mundo inteiro, a grande maioria dos países desenvolvidos, cerca de 70%, consideram que a idade de aposentadoria entre homens e mulheres ou deve ser igual ou muito pouco diferente. E são países que não têm problema com essa questão de desrespeito a gênero. São países reconhecidamente que alcançaram progresso e não têm essa mentalidade do Brasil. Outro ponto. O Brasil é o único, um dos únicos, na verdade, só tem o Brasil e mais 12 países que não obriga a sua aposentadoria a ser vinculada à idade mínima. Tem a questão do tempo de contribuição. Isso cria um incentivo perverso. A maioria daqueles que se aposentam por tempo de contribuição são trabalhadores que têm maior renda, que são mais instruídos. Já os de menor renda e que trabalham em condições mais insalubres se aposentam mais tarde e por idade. Então, para finalizar, esse conjunto de pontos, comparando não só com o cenário internacional, como também a nossa realidade interna, em termos de economia, nós temos que a aprovação da reforma da Previdência é fundamental para curar nossos problemas, tanto econômicos quanto da administração pública. Obrigado. Diego Cavalheiro, eu conheci na época em que era estudante de economia e sempre foi brilhante, trouxe argumentos interessantes a favor da reforma da Previdência. Nós ouvimos alguns contrários aqui, ouviremos outros. Enfim, esse debate precisa ser fomentado mesmo,